Ó, só para vocês entenderem, tá? Deixa eu explicar para vocês como o Corinthians jogou, tá? Eu até comentei isso com o meu amigo Felipe Guedes durante o jogo, tá? O Corinthians jogou no 4-1-4-1 defendendo, tá? Eu vou fazer aqui duas ressalvas, tá? Que é como sem fugir de como o Corinthians jogou, tá? Esse foi o posicionamento do Corinthians que o Vanderlei quis explicar, tá bom? Só para vocês entenderem. Só que o que acontece? O Corinthians, em alguns momentos do jogo, baixou demais a linha. Então a Marília Ruiz, ela tem razão no que ela está falando. Teve linha de 5 sim, tá? Ela viu isso e acho que o Vanderlei não discordou disso, né? Ele não queria responder sobre jogar dois atacantes, acabou respondendo que não gosta da ideia, que hoje em dia ninguém joga com dois atacantes lá na frente. Então a gente talvez não tenha um Corinthians num 4-4-2. Então, alguns momentos do jogo, a linha baixou bastante. E eu acho que o bom, esse espaço aqui que vocês estão vendo, ó, entre Murilo e Matheus Araújo, Murilo e Rony, Gil e Fausto Vera, esse espaço aqui, tá? Foi um espaço, é que eu podia colocar a bola aqui para mostrar para vocês depois. Esse espaço aqui o Corinthians não deu para o Fortaleza no primeiro tempo, porque baixou bastante as linhas. Só que aí o Corinthians com a bola, né? Ele jogava no 4-1-4-1 e no 4-2-3-1. O Pedro foi mal no jogo. Se tivesse dado mais profundidade, o Corinthians jogaria mais ofensivamente. O Adson aqui. Quando o Matheus Araújo vinha por dentro, o Corinthians posicionava assim. É bom lembrar que foi o que o Vanderlei falou. Um 4-1-4-1, quando você sobe dois jogadores, você já tem um 4-3-3. Então é a mesma tática. A questão é que às vezes a gente quer falar futebol, só que é o seguinte, você tem que falar 4-1-4-1, né? Eu até mandei um áudio pro Felipe, falei, Felipe, é 4-1-4-1 defendendo, é 4-2-3-1 atacando. Só que aí eu observei uma coisa durante o jogo, a gente baixou tanto as linhas que eu não condeno baixar as linhas. O VP fez isso. Às vezes você tem que baixar as linhas mesmo, porque se você der espaço para esse time do Fortaleza, como o Corinthians deu no segundo tempo, os caras meteram dois gols, velho. Um não valeu, o outro valeu. Então eu não vejo problema, né, pro Vanderlei baixar as linhas nesse sentido aí. Então o Corinthians jogou nesse esquema. Muito obrigado, audiência. Já batemos mais de 4 mil. Então o Corinthians jogou num 4-2-3-1 atacando, tá? Por que o Corinthians fez isso? E um 4-1-4-1 defendendo. Só que em alguns momentos do jogo, porque analisar tática, campinho, é legal, mas também a gente tem que entender que isso não é videogame. Os jogadores se movimentam. Então eu sempre faço essa ressalva, porque eu gosto de tática, mas eu não quero ser esses caras que ficam, sabe? Fica todo mundo analista de desempenho. É aqui a câmera, né? Eu tô errando. Todo mundo é analista de desempenho, o negócio fica bobo, né? Essa é a verdade. Aqui não. 4-1-4-1, foi assim que o Corinthians jogou, tá? 4-1-4-1, o Corinthians jogou dessa forma e alguns momentos do jogo baixou tanto a linha, tá? Baixou tanto a linha que nós acabamos jogando no 4-5-1 dessa forma aqui para não deixar o Fortaleza quebrar as linhas. E atacando, o Pedro, que poderia ter feito mais profundidade, né? Poderia ter feito mais profundidade. A gente atacando no 4-2-3-1 com o Matheus Araújo aqui. Por quê, gente? Porque, olha só, o importante é que ele deixou o Fagner subir. O Matheus Araújo, quando você joga de meia aqui no 4-2-3-1, o Matheus Araújo ele vem aqui e faz uma triangulação, ó. Futebol é triangulação. Fagner, Adson e Matheus Araújo. Então, o Matheus Araújo tinha a liberdade para vir aqui. Só que aqui o Pedro não estava bem e o Fábio não sobe muito. Então, quando você tem um meia é para fazer isso. Ele encosta desse lado para triangulação e ele encosta para esse lado aqui para triangulação também. Então, esse é o Corinthians atacando, tá? Que pode, né, também muito bem atacar no 4-3-3, que não teria problema nenhum, que seria dessa forma aqui que o Corinthians também se posicionou durante o jogo. Então, são muitos posicionamentos durante a partida, porque é assim o futebol, gente, tá? É assim o futebol hoje em dia. No segundo tempo, ele meteu as duas linhas de 4, que aí eu não gostei. Foi o momento em que o Fortaleza cresceu no jogo. Assim eu tava gostando, tá? Deixa eu tirar o campinho, né? Porque senão fica muito metódico, né? Olha só, o Fábio Santos não cruza, não morde, não marca. Agora,
que o Corinthians fez? O que o Vanderlei está fazendo? Já deu para perceber a estratégia do Vanderlei. Muito obrigado ao carinho da audiência, tá? Já batemos mais de 4.000 simultâneos. O Vanderlei está iniciando um trabalho do Corinthians da seguinte forma: eu vou mexer na parte defensiva, vou equilibrar esse time, vou dar um padrão para esse time. Eu acho que em 2 jogos, tá? Eu ainda continuo com a minha opinião de esperar. Eu não estou empolgado com o Vanderlei e também não estou pessimista com o Vanderlei. Estou bem em cima do muro mesmo. Poucas vezes vocês me viram assim. Por quê? Porque eu quero esperar que Vanderlei nós temos, porque eu conheço muito o Vanderlei. Vanderlei do Losango, com 2 atacantes. Eu conheço o Vanderlei. Já trabalhei, fui setorista já várias vezes com ele de treinador. Então, eu estou esperando para ver que Vanderlei. Mas eu acho o seguinte: eu acho que hoje ele acertou na estratégia, mas errou na escalação. Eu acho que hoje ele acertou nas estratégias, mas errou nas substituições, tá? E eu não vou ficar falando da diretoria, batendo aquela tecla de novo, que a culpa é da diretoria, porque isso vocês já sabem, tá, gente? Vocês já sabem que a culpa é da diretoria, que deu 2 pré-temporadas pro Lázaro. E uma coisa que em 2 jogos que mostra é que o Lázaro não estava preparado para ser técnico. Entendeu? Analista de desempenho não é técnico. Analista de desempenho é analista de desempenho. Tá? É um corpo bem ajustado, cada um na sua função. Se todo mundo for querer ser analista de desempenho, não vamos ter auxiliar técnico. Se todo mundo for querer ser técnico, não teremos analista de desempenho. Cada um na sua função, tá? Porque para você ser treinador, desculpe, essa diretoria para mim é a pior diretoria que eu vi no Corinthians até hoje, como torcedor e como jornalista. Tá? Porque antes de 18 anos de profissão como jornalista, eu gosto de falar aqui, tenho orgulho disso. Pedi carona no ônibus, já pulei estação de trem, passei embaixo da catraca para ver o Corinthians jogar. Eu conheço a história do Corinthians, tá? Como vocês conhecem, enfim. Eu acho que essa é a pior diretoria. Por quê? O Corinthians, treinador, a experiência conta muito. Conta muito, tá? E o Corinthians a diretoria entregou o Corinthians na mão de 2 estudantes. Porque você percebe que o Silvinho é um cientista maluco, fazendo seus experimentos, jogando com medo, linha baixa, linha de 4, aquela coisa. E o Fernando Lázaro nem é formado técnico ainda. Então essa diretoria acabou com o Corinthians, porque o Corinthians vai contratar no meio do ano. Posso garantir isso para vocês, porque eu tenho informação. O Corinthians deve contratar uns 4, 5 reforços. Fui o primeiro a falar isso. Só que vai ser em tempo? Pô, a gente está lá embaixo na tabela do Brasileiro. A gente está precisando já de resultados, né, milagrosos na Libertadores. E o canal Café do Setorista vai estar lá na Argentina para cobrir esse jogo para vocês, hein? Tá? Então, eu penso da seguinte forma. Agora vem o Vanderlei. Vamos chegar no Vanderlei aqui. Para a gente não bater sempre na mesma tecla. Mas tem que falar. Porque senão a gente vai jogar um peso em cima todo do Vanderlei Luxemburgo, e eu não estou aqui para ficar passando pano para ninguém, não estou passando pano para o Vanderlei. É que eu quero lembrar que ele chegou agora. E temos 4 técnicos em 4 rodadas. Tá? E o que eu estou falando para vocês? Agora vem o Vanderlei, que eu vou fazer minhas críticas e meus elogios. Para mim, ele acerta no 4-1-4-1, no 4-5-1, com variação para o 4-3-3. Enfim, o Corinthians jogou com 2 formações para atacar e 2 para defender. Vamos lá. Para ficar bem simples, o Corinthians jogou para defender no 4-1-4-1 e no 4-5-1, e o Corinthians jogou para atacar no 4-3-3 e também no 4-2-3-1. Fechou, gente? Beleza. Esse é o esquema tático. Para mim foi o feijão com arroz. Um alhozinho, entendeu? Cabecinha, né? Não foi um pato à Califórnia, não foi, enfim, um prato, né? Um parmegiana bem trabalhado, tá tudo certo. Foi bem. Para mim, ele acerta nisso, porque o Fortaleza é um time de velocidade, quebra-linhas o tempo todo, ligação direta. Esse é o Fortaleza. Tanto que se você, o Fernando Diniz, o Fluminense ele joga o futebol dele independente do adversário. Ele foi jogar com o Fortaleza lá, saiu pro jogo. O Fluminense, meu irmão, é time de... Eles não são covardes. O Fernando Diniz, ele é louco. Entendeu? Ele é demasiado. Ele saiu pro jogo, tomou 6 gols do Fortaleza. Então, eu acho que o Vanderlei acertou na estratégia. Porque, primeiro, da linha de 4 para outra linha de 4 com linha de 5 de defensivamente, ele deixou esse espacinho aqui, ó,
os atacantes do Fortaleza e os meias trabalharem a bola e não conseguiram no primeiro tempo. O Moisés não jogou, até se lesionou. Entendeu? Então, eu acho que o Vanderlei acerta na estratégia, mas ele errou nas peças. Primeiro que o Fábio Santos, teve uma hora que o cara passou por ele, parecia que estava de moto. Ele olhou, foi. Tá? Então, assim, eu elogiei já o Vanderlei aqui no que tinha que elogiar. Deixa eu só fazer minhas críticas agora pontuais ao trabalho do Vanderlei, que não é nada grave também, ele vai conhecendo a cada dia mais o elenco. O Fábio Santos não dá, o Corinthians tem que ir no mercado, porque o Bidu também é limitado. Até rimou, né? O Fábio Santos não dá. Tem que ir no mercado, porque o Bidu é limitado. Pronto, até rimou, foi sem querer, mas rimou. Então tem que ir no mercado atrás de um lateral esquerdo, gente, tá? O Fábio Santos não dá, acabou. Não adianta querer insistir, ele vai insistir com o Fábio Santos. Eu acho que nós vamos se dar mal em alguns jogos aí, entendeu? Sorte que tem um Murilo lá que faz boa cobertura, mas quem sabe ele começa a usar o Murilo de lateral esquerdo, põe... E fica meio estranho essa questão dele gostar tanto do Bruno e não usar, né? Informação exclusiva do canal Café do Setorista, Bruno Mendes está pedindo 10 milhões de reais de luvas, fora o salário de 500 mil. Então, eu acho que, mais uma vez, o Café do Setorista está arrebentando aí nas informações. Agora, fica aqui, Gabriel, deixa eu te falar um negócio. Muito obrigado aí, quase 4.500 corintianos nos acompanhando, sempre essa audiência maravilhosa, né, de vocês aqui, porque vocês são férias. Eu vou continuar agora a minha análise falando um pouco do meio campo e na frente também, que eu acho importante aí pra gente, tá? Olha só. Ele erra para mim em vetar o Yuri Alberto. O banco fez bem para ele. Sei lá, velho. Entendeu? Só que o grande erro de você tirar o Yuri Alberto é porque os outros jogadores, velho. O Pedro, gente. O Pedro, eu não tô aqui para passar pano para ninguém, tá? Eu gosto do Pedro, mas ele não jogou nada. Não jogou nada. Só que o Tinga é bom jogador que o marcou. O Corinthians não está ainda totalmente encaixado ofensivamente. E ofensivamente eu achei o time muito bagunçado. O Roger Guedes não sabia onde ficava. Então, gente, por favor, o Pedro tem 17 anos e ele tem qualidade, tá? Tem qualidade. Ele pode vingar ainda, tá bom? Então não vamos matar o moleque, não. Só que não fez um bom jogo. E aí eu não tô aqui também para ficar defendendo quem não fez um bom jogo, mas eu tô colocando em conta que é um menino que tá totalmente pressionado. O time tava bagunçado na frente, tá? Bagunçado. O Matheus Araújo foi o melhor, eu não sei se vocês concordam comigo, tá? Dos jogadores de linha de frente, o Matheus Araújo, para mim, que eu não encho os meus olhos, foi o melhor jogador do Corinthians hoje na parte ofensiva, tá? Não sei se vocês concordam comigo, eu quero a opinião de vocês também aí, porque nós estamos aqui batendo um papo aqui. 4.500 corintianos estamos batendo um papo, tá? Eu ainda acho que o Matheus Araújo foi melhor que o Biro. O Cleito falou, o Biro é o melhor. Biro é melhor. Não, mas você não falou no jogo, né? Você falou tecnicamente. Eu também acho. Tecnicamente, eu acho o Biro melhor que o Matheus Araújo e acho o Pedro melhor que os dois. Mas são questões de opinião geral. Mas pro jogo hoje, para mim foi o Fausto. Tem gente que achou que foi o Adson, Araújo, Biro, Samir. Também acho. Enfim, eu acho que o Matheus Araújo foi o melhorzinho ali na frente. O Corinthians ofensivamente estava mal, o Roger Guedes perdido. Então, acho que o Vanderlei errou na escalação quando ele tira o Yuri Alberto e põe o Roger Guedes para jogar de centroavante. Gente, o Roger Guedes deu um piti com o Vitor Pereira. É que o Vanderlei tem muita autoridade. O que o Vanderlei tem de mais forte é liderança, mais do que tática, tá? Eu conheço uma pessoa muito experiente no futebol que ela fala assim para mim, sabe, de tática todo mundo entende. Quem faz a diferença é quem tem gestão de grupo. O Roger Guedes ficou totalmente perdido como centroavante. Você tinha dois atacantes que o sistema defensivo adversário se preocupa, cara. Queira ou não, o Yuri Alberto é um cara que preocupa, é um cara forte, que tromba, que é matador. Tava sem fazer gol? Tava. Mas hoje salvou, entendeu? Então achei que ele errou aí, tá?
No restante, para mim, ok, eu não entraria com o Rony, tá? Eu não entraria com o Rony. Para mim, o Rony não acrescenta em nada na marcação. E que carrinho que o Rony deu, que roubou bola. Para mim, eu não entraria com o Rony. Então, Fábio Santos, Rony, e você vê que eu não estou sendo exagerado, não estou falando do Gil, não estou falando. Fábio Santos, Rony e o Roger Guedes no lugar errado, porque ele tirou o Yuri Alberto. Só que aí, o Vanderlei erra nas substituições. Ele erra nas substituições. O Matheus Araújo, acho que trocar o Matheus Araújo pelo Biro, eu deixaria o Matheus Araújo no jogo. Tiraria o Rony para ganhar jogo. Tiraria o Rony, né? Traria o falso para primeiro volante. Jogaria o Matheus Araújo na segunda linha, tá? Só para vocês entenderem aqui, ó. Acho que eu não tenho o Biro aqui, né? Tenho. Colocou o Biro? Colocou o Biro, mas eu não tiraria o Matheus Araújo, eu tiraria o Rony. Aí eu traria o Fausto Vera para primeiro volante, jogaria com o Biro aqui, Matheus Araújo, tá? Adson e Pedro. Deixaria dessa forma, tá? Desculpa, ele tirou o Pedro, tá? Ele não tirou o Matheus Araújo. Mas eu manteria o Pedro, tá? Então deixaria o time com essa formação aqui pro segundo tempo. Depois o Adson sentiu, né, no jogo. O Adson sentiu. Eu poderia tirar o Adson, jogar o Pedro aqui para a direita, põe o Roger Guedes para lá, e aí você põe o Yuri Alberto no jogo, né, para atuar como atuou o Yuri Alberto hoje. Eu acho que seria uma substituição com mais cara de querer ganhar o jogo, tá? De mandar um recado que queria ganhar o jogo. Eu acho que essa substituição, eu acho que o Corinthians ficaria com 3 jovens, tá? Olha aí na... eu não coloquei o campinho, né, gente? Estou falando aqui. Não tá mostrando o campinho, desculpa, tá? Eu não tinha colocado o campinho, me perdoe. Eu acho que eu terminaria o jogo assim, ó, porque você teria 3 jovens, Pedro, Matheus Araújo e Biro, tá? Com o Roger Guedes na esquerda, na dele, o Fausto Vera de primeiro volante e o Yuri Alberto lá na frente. Eu terminaria dessa forma. Eu acho que ele errou feio. Colocar o Romero, sabe? Colocar o Romero, enfim, colocar o Paulinho. Eu acho que terminando assim, o Corinthians ia ter mais vitalidade, tá? E poderia ganhar essa partida. E só não perdeu por causa, repito, hein, gente? O Corinthians hoje só não perdeu para o Fortaleza por causa de uma falha extremamente individual do time adversário.